precisa... chama, tirando essa criminalidade, por exemplo, que existe na questão da pedofilia, onde estamos falando de uma criança que não está sendo abusada, está sendo abusada, né? porque ela não tem ainda discernimento para sim ou não, porque ela é subjugada. Por que é que se chama na sexualidade a sexualidade? Você acabou de usar uma expressão. Por que é que se diz que esse tipo de sexualidade qual foi a expressão que você usou? Que o crime parece ser pior do que todos os outros, né? Os pecados da sexualidade. Por que ser um crime? Por que pecado na sexualidade, quando ela não é parecida, quando ela não é a heterossexual? Por que? Se até os animais têm isso, por que neste animal aqui é justamente, nós somos o fruto de um processo histórico que a gente não pôde decidir muito, a gente não interferiu muito, porque já chegou para nós assim. Desde que o mundo é mundo, a sexualidade foi um problema para ser vivido, para ser experimentado e, sobretudo, para ser interpretado. Eu acho essa questão da sexualidade, ela é tão complexa, principalmente porque ela, se for ser julgada, há aí uma arrogância, porque a igreja estaria julgando Deus, ou não somos todos criaturas de Deus? Então, mas veja bem, a questão é o seguinte, o que é inevitável é que as questões sexuais ganharam um peso muito grande dentro do código moral cristão. Por que eu não sei? Há uma mulher nesse livro em que ela... Mulheres de Aço e de Flores, que Marília Pêra vai fazer no teatro. Vai fazer no teatro, se Deus quiser. Há uma personagem aqui que eu gosto muito do que ela fala. Ela diz assim, ela é uma mulher que não conseguiu realizar o grande sonho de casar-se com um homem que ela se apaixonou, porque ele nem sabia da existência dela. E ela começa a lamentar no início do conto que desde pequena ela aprendeu que o que convence Deus são os joelhos esfolados. Que nunca na vida alguém ensinou para ela que alguém poderia ser santo porque amou demais. Ela diz assim, eu não falo do amor aos miseráveis, eu falo do amor carnal. De uma mulher que casou-se com um homem e amou tanto este homem espiritualmente e do ponto de vista carnal, porque era dele esposa, eu nunca escutei que uma mulher foi canonizada por ter amado demais. E eu acho interessante porque na boca dessa mulher eu faço uma reflexão. Durante muito tempo me incomodou essa questão. Por que só os castos ficaram santos? Por que a glória dos altares, ela foi, claro, nós temos outros casos, outras exceções, mas a grande maioria dos santos viveu casto. Por que isto é uma questão recorrente dentro do próprio reconhecimento que a igreja faz daquilo que é santo? E hoje, graças a Deus, Marília, nós temos uma evolução muito grande. A própria compreensão da dimensão unitiva do sexo no casamento. Antes se compreendia o sexo apenas como um jeito de reproduzir. Mas e hoje tem a dimensão unitiva. Ainda a igreja é contra a pílula anticoncepcional e a camisinha, que além do mais previne... É outro lado do leque que é terrível, é muito amplo tudo isso. Mas se você for pensar na dimensão do prazer sexual, por que o prazer sexual ele causou tanto problema dentro do contexto das religiões? Não é só no cristianismo. Nós temos o convite à castidade em diversas outras manifestações religiosas. A própria questão dos intelectuais na Idade Média, que faziam a opção pela castidade como sendo uma forma de casamento. Né? Sabe o que, Fábio? O que me parece e que é triste, porque em tempos de disputa mesmo, de fiéis entre igrejas, a Igreja Católica ficou um pouco... Eu acho que o texto subliminar é assim, só merece a alegria pós a morte, a felicidade pós a morte, quem sofreu loucamente na sua passagem pela terra, não é isso? É por isso que eu te digo que nós somos fruto de um processo histórico. A nós, eu acredito que nós ainda somos filhos desta religião que nos ensinou a sofrer, mas esqueceram de nos contar que Deus também nos quer felizes, né? Eu gosto muito da Adélia, outro dia conversando com ela pelo telefone, e a gente falando de coisas bonitas do cristianismo, né? De como... Adélia Prado, de como, poeta. Isso.
de como a esperança cristã é sugestiva, de como o cristianismo é cheio de riquezas filosóficas, espirituais. E aí ela dizia assim: padre, por que esqueceram de nos contar que a nossa religião é para nos fazer felizes? E é verdade, durante muito tempo parece que ficou um peso muito grande no sofrimento, e para valorizar esse sofrimento quiseram suprimir o prazer da vida humana. E hoje, Marília, é claro que a igreja está correndo para poder ter o discurso certo. A igreja é movida pela ação do Espírito e nós acreditamos nisso. Os pecados do passado estão sendo corrigidos e nós queremos entrar dentro do contexto da sociedade como uma figura positiva que está aqui para fazer uma proposição de valores pautados na vida de Jesus. Os valores que nós ensinamos estão diretamente ligados a Ele. E fazer isso de uma forma coerente, de uma forma madura, de uma forma serena. E eu fico pensando, por exemplo, eu não tenho como mudar o contexto do discurso porque ele ainda está acontecendo. Mas eu tenho como ter uma postura misericordiosa diante de todos, porque eu também preciso de misericórdia. Então, quando eu fico na oportunidade que eu tenho, qual é o grande problema do sexo que eu acho? É o quanto que hoje as pessoas são fragilizadas por causa do despreparo afetivo no momento em que vão viver a sua sexualidade. Você está dizendo, porque hoje sexo ficou quase que, ou muitas vezes, sexo pelo sexo e totalmente distanciado do amor. Com certeza, isso que você está isso dizendo? é muito perigoso, né? O discurso da camisinha, Bom, ele vem... A camisinha, vamos falar. O anticoncepcional. O anticoncepcional, que comemora 50 anos, né? E a camisinha que não previne, a camisinha que é usada para prevenir doenças que matam. E a igreja fala contra. Como fazer? Porque a sexualidade, somos animais sexuados, temos hormônios, transamos, e aí? Justamente, mas o grande problema é que a igreja está tentando preservar um valor que vem antes das doenças. Né? Quando nós trabalhamos a camisinha somente para resolver o problema das doenças, nós estamos privando as pessoas de uma liberdade maior diante da própria sexualidade. Uma camisinha pode prevenir a AIDS, pode prevenir a gravidez, mas ela não previne a mulher de ser usada. Né? Bom, então nós estamos falando de um valor absoluto que vem antes desse. Mas eu acho que, e também como eu é acho que é desse que a gente tem que se ocupar. Mas também como é que se mede? Você não concorda comigo? Não, eu quero saber como é que se mede o amor dos outros. Como é que se mede? Como é que a igreja pretende? Ah, não, você pode porque você ama. Como é que se mede o amor dos outros? Não, você pode transar e usa camisinha porque você ama e a sua afetividade está em ordem. É essa dicotomia que me enlouquece. É mesmo, porque nós não fazemos isso, né? Quando a gente ensina um valor, o que a gente está querendo propor é que a pessoa se descubra como gente de valor. E que o ser humano precisa recuperar isso o tempo todo, Marília, porque senão a vida fica insuportável. Eu, como padre, eu escuto os bastidores, né? E o que é o mais recorrente para mim? O que eu mais encontro? As pessoas estão infelizes porque cada vez são menos amadas. Eu confesso que você vai falando para mim, eu fico muito bem impressionado com todo o seu raciocínio, mas eu fico ainda muito confusa com os valores a serem, claro, existem a serem preservados e as respostas para as indagações que estão por aí. Deixa eu fazer um intervalo aqui. Estou conversando com o padre Fábio de Mello e no próximo bloco nós vamos falar da sua vida antes e depois da fama. Até já.